O que significa para você as promessas sobre o fim do sofrimento que estão contidas na Bíblia? Será que devemos mesmo nos apegar a essas promessas? Na Bíblia, há contido muitas promessas sobre o fim do sofrimento. E é interessante que nós encontramos uma porção de textos que explicam com detalhes como isso irá ocorrer. Sempre quando sofremos, podemos recorrer ao texto bíblico para nos confortar com essas promessas. Uma dessas promessas, a que eu mais gosto por sinal, está em João, capítulo 16, no verso 33. E lá diz assim: "Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo." Este texto traz um consolo não apenas para o presente, mas ele também nos conforta e nos traz consolo para o futuro. E é exatamente assim que o livro de Isaías foi escrito. Ele começa narrando a iniquidade do povo. Depois, ele passa a dizer que alguma nação haveria de então castigar o povo, tomar a sua liberdade e fazer o juízo de Deus em relação a este povo. Mas se o povo se voltasse a Deus, tudo poderia voltar ao normal, ou melhor, voltar a ser o que sempre deveria ter sido: o povo viver em paz. Mas vale notar que as primeiras narrativas de Isaías tratam de profecias que ocorreriam naquele mesmo tempo, onde o autor estava vivendo. Mas em determinada parte do livro, as profecias passam a ser sobre o futuro, coisas que ainda não haviam ocorrido. Por exemplo, a chegada de Babilônia, que naquele momento onde Isaías estava escrevendo, ainda não era um império, mas viria a ser, e então tomaria a liberdade do povo. Vários capítulos começam a narrar várias nações que participariam dessa situação de opressão ao povo de Deus. Mas também, para cada uma dessas nações, há uma esperança, há uma profecia de libertação e consolo que Deus daria ao povo. Então, chegamos a Isaías capítulo 40, no verso 1 e verso 2, onde traz uma profecia, mas não para aquele momento ao qual o profeta estava escrevendo, mas para algo que viria no futuro, um século e meio depois. E olha o que diz o texto: "Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é fim do tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor, por todos os seus pecados." Neste texto, de forma indireta, mostra que boa parte do nosso sofrimento vem devido ao nosso pecado, consequências das más escolhas que temos. Mas além disso, Deus já estabelece o tempo do consolo, ou seja, mesmo vivendo em sofrimento, Deus já traz uma profecia futura, dizendo que esse sofrimento acabaria. Vale lembrar que profecia não significa apenas previsão de algo que vai ocorrer no futuro. Na verdade, profecia é algo que nós não saberíamos se não fosse de forma sobrenatural. É isso que é profecia. Profeta é um porta-voz de Deus, e Deus está acima do natural. Para deixar bem claro isso que eu estou explicando a você, 2 Pedro explica claramente esse conceito. Veja o que diz: "Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana." Ou seja, todas as profecias foram dadas de forma sobrenatural, não foi de forma humana ou natural. E o texto continua: "Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo." Ou seja, a profecia é algo que vem de forma sobrenatural. Por isso, ela pode prever o futuro. Mas não é apenas isto. Mas no livro de Hebreus, capítulo 1, verso 1 e 2, traz uma outra evidência muito importante sobre essa questão de profecia. E lá diz assim:
Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Deus agora claramente nos fala através de Jesus Cristo e também da sua palavra. Jesus se revela através da Bíblia Sagrada e esta é a vontade de Deus para nós. O nosso desafio hoje é realmente crer nas profecias, principalmente naquelas que nos confortam para o futuro. E ainda mais, devemos crer nos profetas para prosperarmos e principalmente, se não há profecia, o povo se corrompe. Devemos seguir as mensagens de Deus e confiar nelas até que o futuro se torne o presente.